Peço que os irmãos abram vossas Bíblias no livro de Mateus. O capítulo é o capítulo 13, verso 44. Mateus 13, 44 ao 48. A palavra de Deus fala em Mateus, quando Jesus ensina aos discípulos por parábolas, ele começa a falar como é o reino dos céus. Ele começa dizendo assim: o reino dos céus, versículo 44, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha e a comprou. 47 diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Senhor Deus, obrigado por mais essa oportunidade, Deus. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está para ouvir da Tua palavra. Que o Senhor, nesse momento, fale nos nossos corações, a começar pelo meu. Que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações, que venhamos a ser melhores amanhã, desde já, Senhor Deus, que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhor do que hoje, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus, a Tua presença nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Então, meditando um pouco no texto de Mateus, eu quero começar primeiro falando sobre uma perspectiva de que todos aqui que aqui estão são salvos. Amém? Quem aqui se considera salvo em Cristo Jesus? Amém? Glória a Deus. Espero que todos sejam salvos em Cristo Jesus. Nós vamos trabalhar com a perspectiva que todos aqui essa noite são salvos, e eu creio nisso, que todos aqui são salvos para a glória de Deus. E tendo essa perspectiva, eu quero fazer você lembrar de uma pergunta que era feita quando você era criança. Provavelmente você ouviu essa pergunta de um tio, de um avô, de um pai: o que você quer ser quando crescer? Essa pergunta, quando eu era criança, sempre ouvia e sempre vinha: o que você quer ser quando crescer? Hoje a gente pergunta para as crianças: o que você quer ser quando crescer? Alguns dizem: eu quero ser um jogador de futebol, eu quero ser uma atriz da novela da Globo. Glória a Deus, se você não foi atriz da novela da Globo, isso é um livramento de Deus para a sua vida, amém? Então, nada contra o teatro, mas sabemos o teor das novelas. Então, entendemos que há um desejo de querer ser alguém na vida adulta. Quando você é criança, você não tem muita noção de para que lado correr, para onde você vai, com o que você vai se dar bem para frente. Mas na perspectiva que você é um salvo no sangue de Cristo Jesus, que você vai morar no céu, a pergunta continua: quem você quer ser na glória? Quem você quer ser quando crescer na glória? A palavra fala que nós, quando Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, seremos ressuscitados em corpos incorruptíveis, ou seja, corpos que não sofrem decomposição, corpos celestes. E moraremos no céu, moraremos juntamente com Deus. Deus fala sobre um novo céu, nova terra, uma nova Jerusalém, mas eu creio que Deus não para por aí. Porque se você parar para pensar, qual é o sentido de Deus simplesmente levar os salvos e condenar os que não são salvos e acaba por aí? Deus é muito inteligente, Deus é muito amoroso, Deus é muito mais do que nós pensamos, muito mais do que imaginamos. A própria palavra fala que os pensamentos de Deus são insondáveis. Então eu não creio que acabe aí. Eu não creio que a perspectiva de apenas vamos para o céu, está tudo certo, vamos ficar lá dando glória, aleluia, a vida toda. Se você parar para pensar um pouquinho, meditar na palavra, você vai ver Deus citando anjos, como o irmão cantou, como o irmão
comentou na palavra do início, anjos serviram a Jesus. E quando esses anjos foram criados? Qual é o fim desses anjos terem sido criados? Eu creio que no céu há muitos segredos de Deus, há muitos projetos de Deus, que nós aqui na Terra somos limitados a entender quais são os planos de Deus. Mas olhando para todo o agir da palavra do início de Gênesis, Apocalipse, como é a ação de Deus em nossas vidas, a unção de Deus nas nossas vidas, eu entendo que Deus vai sim ter um planejamento novo, vai delegar cargos e funções. Se você parar para pensar, Deus não quer apenas salvos, Deus quer íntimos. A pastora pregou isso nos últimos 2 cultos, sobre o culto que eu preguei, meu primeiro culto aqui, eu falei sobre dar frutos. Se você é um leitor da Bíblia, você provavelmente já passou várias vezes por esse versículo que diz, quando Jesus faz um resumo dos maiores mandamentos, o primeiro mandamento diz, amar a Deus sobre todas as coisas. Isso a gente aprende desde pequeno, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Com isso entendemos que Deus, Ele não precisa, mas Ele quer ser amado. Pera lá, para mim que Deus não precisava de nada, realmente Ele não precisa, mas Ele quer. Ele fala que o primeiro mandamento é que ame a Deus acima de todas as coisas. E esse amor nos faz ser algo diferente, alguém melhor, algo diferente nessa terra. Mas entendendo nessa ótica, vamos ver que, então, pera lá, não é apenas eu aceitar Jesus e ir para o céu. Deus quer ser amado. O que é amar? Vamos para Coríntios, fala sobre tudo aquilo que eu já falei no outro culto que eu preguei, que o amor tudo suporta, que o amor não tem inveja, que o amor não se envaidece, que o amor perdoa, que o amor não se soberbece. Então, entendendo que Deus é esse tipo de amor, porque a palavra fala que Deus é amor, e Deus quer ser amado, Ele não quer apenas que você seja um salvo. Se você, dentro da sua família, tem pouca função, se você dentro de uma empresa tem pouca função, se você dentro da igreja tem pouca função, qual é o fator que vai fazer você pensar que você vai chegar no céu e vai ser alguém de destaque? E volto a dizer, hoje trabalhamos aqui com a ideia que todos aqui vão subir. Essa pregação não é para condenação, essa pregação é para fazer você meditar sobre quais as ferramentas você tem usado para ser alguém de destaque, para que Deus olhe para você e veja alguém de valor nessa terra. Deus, Ele quer muito ser amado. A parábola que eu li agora há pouco sobre o reino dos céus, como ele é, fala que é como um tesouro escondido, como uma pérola preciosa, e a gente pensa assim, mas para ser salvo não preciso pagar preço nenhum, Jesus já pagou todo o preço e é somente por Ele que eu sou salvo, amém. Mas o reino dos céus, Ele nos cobra um preço. E qual é o preço? Tudo que você tem. Não quero tomar o lugar de Jesus no púlpito, falar de futebol, mas para você que não sabe, o Brasil foi eliminado, não joga mais na Copa do Mundo esse ano. E muitos torcedores, amanhã, não são mais nem brasileiros. A seleção não vai nada. Futebol não creio que seja uma coisa diabólica, mas o diabo usa de momentos criados pelo homem para iludir o povo de Deus. Muitas pessoas que vinham num culto ao domingo à noite acabam hoje estando em casa, tristes, bravos. Talvez tenha brigado até com a esposa ou com os filhos. Eu sei porque eu já participei de muitos jogos de futebol, assistindo, né? E tem muito torcedor que é de falar muito palavrão, que é de se exaltar, de chutar, de quebrar alguma coisa. Então, se você parar para pensar, não tem nada a ver.
7 horas da noite, o povo ia estar aqui se alimentando, saindo daqui feliz, indo para casa com uma perspectiva melhor, está em casa essas horas quebrando alguma coisa, de cara virada com alguém. E quando eu falo que o reino de Deus cobra um preço, é isso que eu falo, é isso que a palavra fala. Esse preço que muitos não estão dispostos a pagar. Eu gosto de futebol, eu assisti os outros jogos também, mas eu não largaria um jogo de futebol por Deus, pela palavra de Jesus. Eu sei que o crente tem essa questão de vir para a igreja para se alimentar no domingo, começar a semana bem, e é o correto. Então, para mim, não foi nenhum sacrifício vir para a igreja, mas para muitos é. Para muitos é um sacrifício seguir princípios. O reino dos céus é como uma pérola preciosa, que quando encontrada, você vende tudo para conquistar. Ou seja, quando eu entrego a Deus a minha vida, os meus bens, tudo que eu vou conquistar nessa terra, são para a glória dele. Às vezes a gente acha que isso é religiosidade, você tem que dar tudo para a igreja, dízimo, oferta, não tem nada a ver. É sobre o quanto você tem sido alguém relevante nessa terra para o reino. Se entendemos que fomos criados com um propósito, que todos aqui têm um propósito, e Deus espera que o amemos mais do que tudo, e o benefício vai ser nosso. É até loucura pensar nisso, né? Se a gente parar para pensar, na palavra fala que Jó era um servo admirável, que Abraão e Moisés eram considerados amigos de Deus, Davi segundo o coração de Deus. A Bíblia fala também sobre 2 anjos famosos, acho que a igreja sabe bem aqui quem era Gabriel e Miguel. Fala também que a todos aqueles que aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador, e se arrependerem e se converterem dos seus pecados, será dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Um pai, quando faz um filho, um pai consciente, o que ele espera do filho? Somente que o filho cresça, case e saia logo de casa. É isso que um pai sensato espera? Não. Um pai sensato espera um filho íntimo, um filho que confie nele, que se achegue a ele para pedir conselhos, um filho que confie nele, um filho que se espelhe nele. E o filho espera a atenção do pai. Deus tem todo esse amor, toda essa sabedoria para derramar para nós, para que possamos, mais uma vez, vou tocar na palavra intimidade, para que possamos ter intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Eu não sei você, irmã, mas cada dia eu fico pensando, meu Deus, quando chegar no céu, eu quero ser alguém reconhecido por Deus, eu quero pegar um cargo legal lá em cima, eu quero fazer algo relevante, eu quero ser que nem um anjo, eu quero ser um Miguel. Até eu brinquei com a minha esposa outro dia, já tem um Miguel e um Gabriel, só falta um Josimar. Então, acho que cada um deveria pensar dessa forma. Só falta o irmão Valmir, só falta um irmão Cleimar, uma irmã Gisele, e lutar por cargos, lutar por galardões, porque a palavra fala sobre alguns galardões. Aonde que tem isso? Eu não entendi ainda muito direito, muito certo, o que a Bíblia fala sobre isso. Mateus 5, versículo 11 e 12. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Aonde que é grande os galardões? Nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Também Apocalipse 22, 12, esse é tremendo. Eis que venho sem demora, isso diz Jesus, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O crente pentecostal diria, estou até arrepiado aqui,
E a Bíblia é tremenda, a palavra de Deus é extraordinária. Quando você começa a entender um pouco mais sobre a sabedoria de Deus, quando você começa a ter mais comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, você começa a receber algumas revelações que pareciam, nossa, nunca pensei dessa forma. E não é a minha inteligência que cria isso, é o Espírito Santo. Deus tem tanto para derramar sobre o povo dele, só basta se achegar a ele. Como eu almejo chegar no céu, e tinha um irmão que ele dizia assim, eu não sei como é que vai ser, se vai ser uma asa 2.0, o que vai ser o galardão, a gente não tem noção, mas vai ter prêmio segundo as obras. As obras são aquelas que eu também preguei no primeiro culto, e como o pastor já disse outras vezes aqui em cima, a palavra pregada ela não é repetida, ela é viva e ela é insistente. Já ouviu aquele ditado popular que fala que água mole em pedra dura, tanto bate até que flui? E assim é a palavra de Deus. Ela a todo momento ela tenta entrar no coração, ela quer fazer morada, ela quer fazer você um crente melhor, ela quer fazer você ter uma intimidade maior, fazer você ter uma revelação maior sobre o que Deus quer para a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Santo é o Senhor. E como você pode fazer para crescer? O que você pode fazer para crescer? Como você pode chegar no céu e ser alguém relevante? Segundo mandamento que Jesus, resumindo, fala, primeiro a gente já viu que é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo ele diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Tem gente que nem se ama. Como é que você vai dar para o outro se você nem tem amor por você mesmo? Hoje em dia muito se fala sobre inteligência emocional. Eu tenho estudado muito nos últimos anos sobre isso, tenho feito alguns cursos sobre isso. E eu vejo que a sociedade hoje está adoecendo emocionalmente. Não está sabendo lidar com traumas, culpa a Deus por alguns acontecimentos. Volto a dizer, amanhã muitos vão dizer que não são brasileiros por causa de um jogo perdido na Copa do Mundo, e muitos também negam a Deus e a Jesus Cristo porque Deus não faz o que eles querem, da forma que eles querem. Não, eu sou temente a Deus, eu creio em Jesus Cristo, Deus é bom, Senhor, mas me dá esse emprego, me abra essa porta, Senhor, Deus, arruma essa pessoa para mim, e Jesus não faz. Esse negócio de igreja não funciona para mim. O pastor pegou no meu pé, a palavra do irmão foi meio dura, eu não gostei muito. Se você quer uma vida plena apenas aqui na terra, tem muita gente que, mesmo sem vir para a igreja, consegue ter uma vida próspera financeiramente aqui na terra, mas eu tenho certeza que emocionalmente ela não é próspera. A palavra tem se mostrado cada vez mais eficiente, eficaz e viva, e as estatísticas não mentem. Se você pegar o número de pessoas que cometem suicídio, das pessoas de alta sociedade que são miseráveis, pessoas que têm muito dinheiro, mas são miseráveis. A palavra miséria quer dizer também solidão. O reino dos céus é como alguém que vende tudo o que tem para conquistar. Isso não quer dizer que você tem que dar dinheiro para ninguém da igreja. Isso quer dizer que você tem que depositar o seu coração em Deus. E tudo que você tem é para a honra e glória de Deus. Comece a usar tudo que você tem em casa. É um carro, é uma TV, é um computador, é a roupa. Comece a usar para a glória de Deus. Pense na perspectiva que você será alguém especial nos céus, que você terá uma função especial nos céus.
Deus quer você muito mais do que apenas um salvo. Subir já não é fácil, eu sei, mas é prazeroso. E imagine se Deus te chamar: te conheço, vem cá, preciso de você agora. Você vai ser meu próximo anjo para trabalhar nessa área aqui. Essa é uma perspectiva que todo crente deveria ter. Se todo crente olhasse para essa perspectiva, eu aposto que o mundo seria melhor. Porque hoje você vê muitas igrejas cheias e cheias e cheias de pessoas, mas você vê cada vez menos sociabilização, cada vez menos empatia, cada vez menos reverência. A reverência é algo que começa em casa. Se eu sei dar o valor que a minha esposa merece, se eu sei dar o valor que o meu pastor merece, se eu sei que dar o valor que o prefeito, por mais que eu não tenha votado nesse prefeito ou um vereador, mas a palavra fala que toda autoridade é estipulada por Deus. E que a gente não deve se rebelar contra elas, mas orar por elas. Então, a palavra está aqui para nos dizer que precisamos pensar em algo mais além da salvação. Talvez para você seja algo muito confrontador, mas também talvez seja um combustível que vai te levar a você ser um crente melhor. Eu volto a dizer que eu olho para essa igreja e vejo um potencial enorme de pessoas salvando almas, pessoas tirando pessoas que estão perdidas daquela vida, não porque vocês podem ou porque eu posso alguma coisa, mas porque o Espírito Santo pode em vocês. E essa noite meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo. Essa noite meu desejo é que cada um que aqui está almeje mais que a salvação. A palavra fala também sobre o galardão da salvação, que é extraordinário. A gente nunca vai poder pagar por essa salvação feita através do sangue de Jesus Cristo. Mas não podemos esquecer das outras coisas. Não podemos esquecer que Deus quer essa intimidade e Ele anseia por amor, Ele anseia por doação, por convivência, Ele anseia por excelência. Ser excelente não é ser perfeito, é dar o melhor que você tem, nas condições que você tem. Muitas vezes achamos que de qualquer forma tá bom, de qualquer jeito serve. Isaías 49, 1 e 2 diz assim: nações distantes, escutem o que eu, o servo de Deus, estou dizendo. Prestem atenção, todos os povos do mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mãe quando o Senhor Deus me escolheu. Eu nem havia nascido quando Ele me chamou pelo nome. Ele fez com que as minhas palavras fossem cortantes como uma espada afiada e me protegeu com a sua própria mão. Ele me fez igual a uma flecha pontuda, uma arma que Ele guarda até o momento certo de ser usada. Eu li na versão NTLH, Isaías 49. Ele me fez como uma espada cortante, Ele nos guarda na sombra de suas mãos. Ele nos fez como uma flecha pontiaguda e nos guarda na aljava. Que tipo de flecha você tem sido? Aquela que acerta o alvo? Ou aquela que até é uma flecha, mas é meia boca? Volto a dizer, eu quero fazer você com essa palavra ser um crente melhor, um salvo melhor, ser um salvo útil no reino. Você não pense apenas em ser salvo, que pensemos, que nós meditemos, que nós almejemos chegar no céu, sim, mas chegar no céu de uma forma especial, sendo alguém como Moisés, como Davi, como os discípulos que deram a vida pelo Evangelho. Que nós possamos também dar a vida pelo Evangelho. Como assim no Brasil não é perseguido? Mas hoje
Volto a dizer, a sociedade está doente emocionalmente. Se nós não buscarmos fortaleza na palavra de Deus, em Jesus Cristo, para poder ajudar essas pessoas que estão adoecendo, Jesus veio só para salvar? A igreja está aqui só para salvar? Para dizer, vamos bem, aceita Jesus, vai ser salvo, está tudo certo. Quando a palavra fala amar ao próximo como a ti mesmo, não, eu quero que o próximo tenha a paz de espírito que eu tenho. E dessa forma, você vai ser ferramenta, instrumento de Deus, valoroso a Deus. Pastora, tem algum louvor para o final? Então, pastora, pode vir. Que você medite nessa palavra, que você, enquanto a pastora louva ao Senhor, que você comece a pensar como você pode ser um crente na glória. O que você quer ser quando chegar na glória? Só mais um? A turma do fundão? Ou você quer ser da turma da frente? Que Jesus chama você pelo nome,